tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um episódio do nosso PodTime falando sobre gestão do tempo. Eu sou José Francisco, sou um consultor de cronologia do tempo e, obviamente, aqui como vocês já sabem, junto comigo está aqui o meu companheiro Tony. Boa tarde, então, olá a todos, né? Quem está assistindo aí não fez também, se boa tarde ou bom dia, mas enfim, vai depender da gestão do tempo que cada um está fazendo para conseguir assistir os nossos podcasts. Mas hoje vamos trazer um assunto aí com bastante interesse para todos, né? E aí, como gestar melhor aí, poder separar as prioridades dentro de todo esse conjunto de cronologia, né? Exatamente. Então, hoje, né, trouxemos aqui um assunto que muitas vezes as pessoas nem imaginam, ou nem lembram, ou nem se tocam, né, que estão fazendo, que é como fazer gestão do tempo para controlar a autossabotagem, né? Que é uma situação que muitas vezes a gente não visualiza que está se autossabotando. E quem está fazendo isso a partir do momento que começa a fazer as análises tem que observar porque muitas vezes isso está acontecendo e está atrapalhando, e a gestão do tempo pode ser um fator fundamental nesse processo que vai ajudar você a realizar isso, né? Com certeza, né? Porque muitas vezes o que vai nos trazer resultado não é algo muito prazeroso de se fazer, tem que se dedicar, né? Então tem que vir um esforço, tem que ter uma dedicação a mais da pessoa para fazer esse algo a mais que vai te dar um retorno, né? Às vezes é mais prático ficar num momento mais relax, né? Exatamente. E aí você que está nos assistindo para estar pensando, mas como que eu posso entender dentro do meu dia a dia, dentro do que eu estou fazendo, que é uma autossabotagem, né? Então, dentro disso, a gente pode usar como exemplo uma situação do que é mais fácil, né? Então, imagine, né? Imagine, Tony, imagine você que está assistindo, duas situações. O que é mais fácil? Ler aquele livro técnico que pode te ajudar no trabalho, no desempenho das tuas funções, ou trazer um conhecimento melhor, né, para o seu desempenho, ou assistir aquela série que você tanto gosta, que você tanto quer, que está indo aí, deitado lá no sofá, bem relaxado, né? Com certeza, né? É mais tranquilo, mais de boa, tu tá ali no teu momento relax, né? Tanto que um exemplo interessante a maioria das pessoas quando tem algum problema no eletrodoméstico, no próprio veículo, em vez de tentar consultar um manual, ele vai buscar algo no Google, na internet, porque é mais rápido, você pesquisa e te dá direcionado, é mais prático. Dedica-se menos esforço para se conseguir o mesmo objetivo. Exato. E essa questão do esforço é um elemento primordial quando a gente está falando de autossabotagem, né? O nosso corpo ele tende sempre a fazer aquilo que é mais tranquilo, que te dá um maior, vamos colocar entre aspas, um prazer maior, mas que principalmente que te conserva energia, que gasta menos energia, né? Infelizmente, nós somos animais racionais, né? Nós somos animais e o nosso inconsciente, ele sempre vai priorizar isso, né? Ele vai priorizar fazer aquilo que te conserva energia, aquilo que gasta menos energia. E dentro disso, a autossabotagem é um elemento primordial para a sobrevivência. Obviamente, nós não estamos mais no tempo da caverna, Sim. mas o nosso comportamento, ele muitas vezes inconscientemente continua assim. E isso é muito fácil de visualizar quando a gente tem crianças. Se você olhar o comportamento de crianças, né? Elas gostam, né, principalmente numa idade de 3, 4, 5 anos, né, elas gostam de fazer as mesmas coisas. Por quê? Porque isso conserva energia, eu não preciso pensar, né, eu estou confortável, né? Você vai ver, às vezes as crianças gostam que os pais, enfim, leiam o mesmo livro, elas gostam de assistir o mesmo filme. Por quê? Porque isso é tranquilo,
né, eu não tenho nenhuma novidade no processo, então isso para mim não tem problema, eu estou tranquilo porque eu sei o que vai acontecer. E muitas vezes para nós já na fase adolescente, jovem, adulto, isso acaba atingindo nas nossas atividades do dia a dia, no nosso comportamento do dia a dia. Impacta bastante, porque é um processo natural que se observa repetidas vezes acontecer. Quando uma pessoa precisa sair da onde ela está para desenvolver alguma outra atividade, algo, primeira resposta que vem é: mas eu não sei fazer isso. Mas assim, eu não sei saber fazer nada. Então, em algum momento que eu estou fazendo, eu tive que aprender a fazer. Então, o que me impede de aprender algo novo para desempenhar essa outra atividade? Se for de interesse meu, eu consigo me dedicar e eu vou aprender essa nova atividade. Mas entra no processo da autossabotagem. Exato. E aí você deve estar pensando assim, tá, mas como que eu consigo identificar isso, né? Como que eu consigo identificar se isso está acontecendo comigo, né? Aí começa aquele autoconhecimento que a gente já falou em episódios anteriores, né? E aí se faça aquela pergunta, né? Você avaliou, né, os projetos que você quer fazer, que você tem como métrica, né? Você já avaliou porque muitos deles não saem do papel, né? Às vezes a pessoa, mas eu queria fazer tal coisa, eu não consigo. Você consegue por quê? Qual é o real motivo? Porque toda vez que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente vai investir energia para fazer aquilo. Essa energia pode ser mental, pode ser física, né? Tem vários formatos, né, de energia, por isso que a gente já comentou num episódio aí sobre as questões de saúde, né? Então, em algum lugar vai sair, né? Então, ou talvez pensar, né, por que alguns saem ou saem pela metade, né? Outras pessoas começam e depois deixam de lado, né? O projeto, nossa, mas eu comecei tão bem, né? Tive uma sequência depois, e por que eu não consegui, né? E aí é um elemento bem importante a gente entender, que temos que entender assim, autossabotagem e prioridades. A gente já comentou isso, né? Então, quando eu estou elegendo prioridades de forma planejada, é uma coisa. Quando eu não estou deixando, como a música do Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida me levar, aí nós estamos falando em autossabotagem, né? Com certeza, né? Até voltando naquele outro podcast, né? Existem também coisas que eu posso desempenhar por uma terceira pessoa. Eu posso ter alguém que faça parcial ou total algumas atividades que eu possa estar deixando para essa pessoa, né? Eu posso deixar que ela faça isso, eu vou resguardar um pouco a minha energia e vou focar em outras prioridades e os meus projetos também saem do papel. Mas tudo isso aí depende de um grande projeto de gestão que vai estar por trás de tudo isso, né? Com certeza. Então a gente entende que dentro desse processo de autossabotagem, a gestão do tempo, eu fazendo alinhamento de prazos entre as áreas que eu preciso fazer as minhas atividades. Isso vai melhorar os processos, isso vai permitir com que eu faça a execução integral dos projetos e não fique pensando, nossa, mas eu estou indo tão bem e agora eu parei. Se você fez isso por autossabotagem, você vai perceber que você parou exatamente no momento que a coisa ficou difícil, ou que ela te exigiu mais. E aí muitas vezes, nossa, mas espera aí, vamos mais devagar, né? E muitas vezes é nesse formato que você vai conseguir fazer a execução integral, ou talvez se você já faz isso, mas não está terminando da forma que você gostaria, você vai conseguir melhorar a sua produtividade, né? Então, veja, a autossabotagem realmente ela pode não estar deixando você executar as atividades, né? Temos que ter um pouco de cuidado também para não pensar projetos muito grandes num prazo muito curto, né? Porque aí entra também um pouco, escapa um pouco da autossabotagem e já vira um processo ali que você tem toda uma ansiedade, uma expectativa e as coisas levam um tempo para acontecer. Então tem que também saber dar uma diferenciada ali nesses processos,
Mas a gente nota que na maioria dos projetos a autossabotagem é algo que realmente acontece ali, interrompe, né? Num momento mais difícil, a pessoa tem um pouco de dificuldade de terceirizar algumas coisas para poder focar em outras, tem um pouco de dificuldade aí de dividir algumas tarefas, onde com certeza ela conseguiria organizar melhor o seu tempo e entregar as coisas no prazo, né? Com certeza. Então vejam, essa questão do realinhamento das atividades ao longo do tempo é um processo que vai te ajudar de forma considerável na hora de você eliminar essa questão da autossabotagem ao longo das suas atividades. Mas aí vocês podem estar pensando, tá, vocês estão comentando aí sobre autossabotagem, eu já entendi que isso é importante, mas aí vem a pergunta, o que é autossabotagem? O que é autossabotagem, Tânia? Na teoria, né, o auto ele é um prefixo que vem de origem grega, como já é encontrado em várias palavras, né? E ele é usado para designar algo que é próprio, que é meu, né? Então é eu falando de mim mesmo. E a sabotagem é simplesmente o ato de se sabotar. Significa dificultar ou prejudicar uma atividade, né? Então a autossabotagem, portanto, é agir contra si mesmo. Ou seja, você atrapalha a sua própria tarefa. Você tinha algo que você tinha que fazer, mas isso ia exigir muito tempo de você, ia ter que exigir muito esforço e por alguma outra coisa que pareceu ser mais importante no momento você deixa aquilo de lado. E ela vai ficando e começa um processo meio de bola de neve, de uma coisa você deixa outra e ela chega uma hora que inviabiliza o projeto como um todo. Exato. Então vejam como que quando você coloca para nós que a autossabotagem, agir contra si mesmo, né, atrapalhar a si mesmo, a gente não quer fazer isso. Então a gente percebe que realmente isso é algo do nosso inconsciente buscando o bem-estar próprio, né? Mas esse buscar o bem-estar próprio, a gente sempre diz, o nosso inconsciente muitas vezes ele não é inteligente, ele não sabe os benefícios que eu posso ter de estar fazendo esse esforço agora. É aquela situação básica, né, que a gente tem. Vamos colocar um exemplo, vamos começar numa atividade física, né? As primeiras vezes é prazeroso, porque é novo, Sim. porque você está descobrindo algo, né? E numa atividade física, numa academia, realmente você vai chegar lá, ninguém vai te colocar muito peso, não exigir muita coisa, porque você está pegando o ritmo, né? Mas quando você pega o ritmo, aí a tendência de buscar se auto-sabotar é uma questão de entendimento assim, nossa, mas eu tenho que ir lá, porque lá eu vou gastar energia. Né? Então no início você está gastando energia, mas é um troço que não está tão pesado, né? Está mais assim, uma coisa mais leve, mas quando realmente você está buscando resultados, né? E aí novamente, o entendimento, né, que nós temos que ter. Quando eu preciso ter muito bem claro o que é autossabotagem e o que é prioridades. E assim, existe até uma forma de relacionar a autossabotagem com a própria evolução humana, né? Se não existisse esse processo de autossabotagem, de buscar uma forma mais fácil de fazer as coisas que exija menos energia, nós ainda não teríamos a roda, por exemplo. Ia estar tombando o cubo por aí ainda de alguma maneira. Mas buscou-se uma forma que gastasse menos energia para desempenhar a tarefa. Da mesma forma, a gente pode encaixar aí a história do avião, talvez se deslocando ainda a pé, a cavalo, hoje temos carro, ônibus, aviões. Então, tudo busca-se formas de estar fazendo as atividades de uma maneira mais rápida e desempenhando menos energia. Exato. E aí que eu chamo novamente a atenção para a questão de prioridades. Quando a pessoa percebe, né, que ela tem a prioridade e que ao longo do tempo executar esse esforço agora vai melhorar a conservação da energia no futuro, aí sim ela se propõe a executar. Então, há métricas, você ter objetivos, você saber exatamente aonde é o processo que você tem que chegar. Isso é um elemento importante, né? Porque a autossabotagem é um comportamento do inconsciente, né? E que ele está ligado à insegurança, a medo, a conforto, a agrado pessoal, né? Além da conservação de energia, né? Então, no geral,
no geral, nós temos autossabotagem para coisas boas, Uhum. desde que eu consiga alcançar métricas dentro do próprio objetivo, como esse que você falou, de eu criar um esforço para lá na frente economizar energia. Aí sim, mas eu estou economizando energia de forma inteligente. Agora, quando eu não estou fazendo isso, eu simplesmente estou sendo levado para o processo, esse ato é prejudicial e aí essas atitudes autocríticas nos impedem, né, muitas vezes de ser feliz, de criar a vida que queremos, porque nos traz frustração pelo fato da gente não conseguir os objetivos que a gente tem planejado, né? Com certeza, são exceções, né? São as exceções que a autossabotagem vem de uma forma que se torne algo positivo lá na frente, né? Na maioria das vezes ela é realmente algo muito prejudicial e vai atrasar todo o seu processo aí dentro do seu dia a dia, né? Tanto que hoje mesmo, né? Quando nós vamos desempenhar alguma tarefa, a gente precisa ter muito cuidado com os assassinos do tempo, né? Que são coisas de entretenimento que estão ao nosso redor e vão nos prejudicando de alguma forma, vão tomando nosso tempo, né, José? Com certeza. Nos dias atuais, nós temos muitos assassinos do tempo. E esses assassinos do tempo, que a gente chama aqui, são, de certa forma, autossabotadores. Por quê? Porque eles são conservadores de energia. No dia a dia, a gente precisa estar traçando uma série de estratégias para que, em cima disso, esses tais de assassinos do tempo não nos atrapalhem nossos objetivos. E aí vocês devem estar perguntando o que são assassinos do tempo, né? Então, assassino do tempo é o celular, por conta das redes sociais que a gente tem acesso, o computador, muitas vezes, que eu fico ali navegando, buscando algumas coisas, companhias que muitas vezes eu encontro e aí eu não. Era simplesmente para ser um olá, tudo bem, como é que tá? E você vai deixando se envolver no processo. A falta de objetividade, muitas vezes também. Eu vou lá, mas eu não sei direito o que eu vou fazer, eu vou lá, né? O trânsito, né? Muitas vezes o fato de você fazer alguns trajetos sem estar pensando e estar no trânsito sem saber, não, peraí, mas eu pego em grandes cidades, né? Eu sei que eu posso ficar congestionado. E se eu ficar congestionado, o que eu vou fazer nesse tempo? Então, tentar sempre ter uma segunda opção. E, obviamente, dentro desse processo, a falta de planejamento. Não. A gente não está dizendo aqui que você não precisa mais acessar as redes sociais, pelo contrário. Você não, agora eu não vou mais jogar Candy Crush, né? Porque, meu Deus, não. Se você planejar o seu tempo, você consegue fazer todas as atividades de forma tranquila. A questão é não extrapolar, né? Nós precisamos de momentos de lazer, né? Mas aqui esse processo ele entra como um assassino do tempo. Por exemplo, naquele momento que eu tenho que responder um e-mail de trabalho, algo do tipo, e eu estou sem um computador por perto e vou tentar fazer isso pelo celular, que hoje em dia é uma ferramenta espetacular de trabalho. Você tem como fazer muita coisa ali dentro. Daí você entra para responder o seu e-mail no celular, você olha todo o seu WhatsApp, você entra no Instagram e dá uma navegada, olha os reels, curte umas páginas, daí sai dali, dá mais uma olhada em outra coisa, Facebook, Twitter, vem o Telegram também, agora tem muito material, e quando vê você está meia hora funcionando no celular e não respondeu o e-mail que era o seu objetivo inicial. Então, já tivemos contato com pessoas aí que perderam até alguns prazos dentro do serviço, processo e tal, e a gente entende que foi um processo desses assassinos do tempo que entraram no meio da gestão ali e acabou dando problema lá no objetivo final e perdeu-se alguns prazos, né? Exato. Então, dentro desse processo, a gente precisa realmente nos organizar, criar toda uma estrutura, né? E aí vocês podem pensar, mas como assim? Será que eu tenho como gestar isso? Com certeza tem. Mas a partir do momento que eu vou começar a gestão, a primeira coisa que eu preciso pensar é
como eu estou. Lembra que a gente já comentou aqui em episódios anteriores sobre a questão do autoconhecimento. Então, por exemplo, você já abriu lá o seu celular e viu quantas horas você fica no Instagram, ou no Face, ou sei lá, né? Que a maioria dos aparelhos, eles te dão essa quantidade de horas que você fica ali, né? E se você ficou, por exemplo, no WhatsApp, uma quantidade considerável de horas, mas qual foi o motivo que te levou a fazer isso? Se foi motivo de trabalho, ok, tá tudo certo, né? Então a gente tem que entender essa relação, né, de resultados que eu tenho, porque o cara que vende, que usa o WhatsApp para fazer venda, é óbvio, quando ele vai puxar isso, né, ele vai ter um volume considerável de entradas, mas sempre analisar isso, o tempo que eu estou utilizando, qual é o resultado que ele está tendo, é realmente o que eu preciso, né? Existem casos aí de pessoas que trabalham com esse tipo de ferramenta e usam ela menos horas no dia do que pessoas que estão ali pelo menos simplesmente por entretenimento, né? Exato. Então, dentro disso, vocês têm que desenvolver a noção do tempo relógio e a sua capacidade. A grande maioria das pessoas não conhece o seu tempo relógio e sua capacidade. A gente já falou aqui, todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia, os mesmos 7 dias da semana, os mesmos 365/66 dias do ano. E por que alguns conseguem desempenhar mais atividades e outros menos? Basicamente porque se tem noção de produtividade e capacidade do tempo e consegue se organizar para não ter a autossabotagem, né? A maioria das pessoas, de certa forma, elas não se conhecem, não sabem quanto tempo precisam para desempenhar cada atividade. E uma outra coisa que chama atenção é que se a pessoa não tiver um relógio por perto, ela fica totalmente perdida no espaço-tempo do dia, né? Então é bem assim, no deixa a vida me levar, né? Não tem bem assim um conceito de para essa atividade eu desempenho ela em tanto tempo, então quando eu termino ela passou tanto tempo, eu estou mais ou menos no tal horário do dia. Tudo em cima de controle mesmo, olhar no relógio e daí ver que está passando o horário, daí não vai conseguir fazer, não tem esse planejamento prévio, né? Então a pessoa tem muita dificuldade de conseguir responder algumas perguntas simples dentro do seu serviço, né? Isso. Então, comece a imaginar, né? Se alguém perguntar para você agora, imagina você aí onde você está assistindo, né? Nos assistindo, e chega com algo, né? Você pode fazer isso para amanhã, né? Muitas vezes as pessoas acabam respondendo sim, sem pensar se pode. Então imagine, olha, qual que é a sua resposta para quando alguém chega e faz essa pergunta para você? Muitas vezes a gente não quer desagradar as pessoas e acabam assumindo, né, compromissos, endividando o seu tempo, que muitas vezes já é um tempo bem escasso, e repartindo isso com atividades externas. Então veja, se alguém está trazendo algo para você fazer, ele está comprando seu tempo de certa forma. Então sim, não é que você não, a partir de agora não vai fazer mais nada, não. Mas antes de responder se você pode fazer isso, pense o que você tem que fazer. Se você está planejado no seu dia, fica mais tranquilo de você realizar. E aí comece a imaginar, né, se tem essas respostas muito positivas dentro da sua rotina, e aí imagine quantos equívocos você já cometeu por assumir compromissos sem estar planejando, sem pensar realmente o que você precisava fazer. Nossa, eu me esqueci, eu assumi isso, mas agora eu tenho que fazer porque eu já prometi, mas eu tenho que fazer mais coisas. E aí a coisa sai toda atropelada. Às vezes o simples fato de não perguntar, tá? Para amanhã qual horário? É diferente eu ter que entregar alguma coisa às 8 da manhã e ter que entregar alguma coisa às 8 da noite, né? Eu tenho 12 horas de diferença nesse processo. Então tem todo um cuidado a se tomar, tentar pegar as informações mais específicas antes de estar se prontificando a fazer alguma coisa, né? Ainda mais no prazo tão curto. Exato. Então, para isso, a gente precisa ter pequenos treinamentos. Para a gente começar a entender a nossa capacidade de tempo, a gente precisa se treinar também. E aí, como que a gente treina?
A gente treina com coisas simples. Por exemplo, já parou para pensar quantos minutos você leva para ler um livro? Mas ler com qualidade, não é ler assim simplesmente passar o olho. E aí, obviamente, cada um tem o seu tempo específico, mas é por isso mesmo que a gente está falando aqui, o autoconhecimento. Um pode levar 5 minutos, outro pode levar 3, depende do livro, não é da letra, mas uma média, só para a gente ter o conhecimento. Quantos minutos, né? E aí muitas vezes os acadêmicos, por exemplo, não sabem, meu Deus, eu tenho que fazer um TCC e tal, e se perdem uma loucura. Mas a métrica, você sabe quantos materiais você precisa ler para desenvolver uma página escrita? Se você quer fazer um TCC com 50 páginas e você precisa ler 10 páginas para escrever uma, você tem que ler 5.000 páginas. É uma métrica que você tem que ter, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento. Uma coisa que a gente já comentou aqui, né? Quanto tempo realmente você precisa dormir para poder se concentrar nas suas atividades? E não só dormir, quanto tempo você leva para você se alimentar, para você descansar. A gente precisa entender que dentro da gestão do tempo eu preciso criar várias estruturas que vão me ajudar a entender o meu limite no meu dia a dia. Tudo isso vem para agregar na gestão e na organização do processo, né? Usando um pouquinho do exemplo do TCC, por exemplo, se eu me dedicar todos os dias, vão ser poucas horas por dia, por vários dias. Agora, se eu decido, vou pegar umas férias que eu tenho no meu serviço, exemplo de algum acadêmico que trabalha, vou pegar umas férias, vou me organizar e vou parar 10, 15 dias a fio e vou ficar em cima disso aqui. Eu tenho que dedicar mais horas por dia, porque eu vou estar concentrado num tempo menor em dias, mas com mais horas por dia trabalhado. Então vai toda da gestão de como você precisa se organizar nesse processo. Isso. Então, veja, a nossa capacidade e o nosso limite, ele é possível a gente conhecer e a gente prever. Basta a gente realizar de forma correta a gestão do tempo. Então, esse é o elemento. Então, a gente quer trabalhar e passar para vocês alguns passos simples e fundamentais para vocês reverterem as suas autossabotagens, conseguir se organizar de uma forma, de uma maneira mais eficiente, porque aí sim você vai ter resultados, aí sim você vai começar a estar mais tranquilo, mais feliz, e tudo isso como a gente diz, é uma bola de neve. Quando eu começo a ter resultados, eu começo a aplicar mais metodologia, quanto mais metodologia e métodos, mais planejado eu estou. Quanto mais planejado eu estou, mais resultados eu tenho e mais feliz eu estou, e aí volta tudo de novo. Planeja, metodologia, resultado e tal, né? Então, acho de grande valia a gente sempre estar pensando, né? Quais são as formas que eu consigo realizar, né? Eliminar, no caso, a autossabotagem. Com certeza, né? Se organizar cada passo seu ser pensado, né? Onde você vai pisar. No nosso dia a dia, a gente de forma instintiva sempre olha onde que nós estamos pisando, né? De vez em quando, quando há um equívoco e você pisa em algum lugar que não deveria, você escorrega, cai. Então, esse processo é mais ou menos isso. Quando eu planejo o meu próximo passo, a minha próxima atividade, e dou esse passo de maneira firme, da mesma forma quando eu olho para pisar em algum lugar e tenho certeza que ele é um lugar estável, piso e vou dando andamento no meu dia a dia. Né? Isso. E uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para eliminar a autossabotagem do nosso dia a dia é determinar quais são os seus objetivos. Então, traçar metas, planejar o seu tempo para que você consiga reservar elementos e entender o que eu quero, o que eu vou fazer, até quando, como, né? Então, para a gente começar a pensar nos nossos objetivos, a gente precisa reservar um pouquinho de tempo para fazer o que a gente chama aqui de mural dos objetivos, né? Que é aquele tempo que você vai usar para definir. Se você não tem os objetivos, defina quais são os seus objetivos e a partir disso você vai ter um caminho para você conseguir se organizar e aí sim conseguir pensar
na eliminação da sabotagem no dia a dia. Tornar visível os seus sonhos, né? Onde você quer estar. Exato. Onde você quer estar daqui 5 dias, daqui 10 dias, ou daqui 1 ano, ou daqui 2 anos, ou daqui 5 anos. Então, desde objetivos mais simples, quando você estrutura um mural e traz isso de forma visível, fica mais fácil de te motivar a chegar naquele objetivo. Porque uma coisa que acontece também nesse processo e que vai bater na autossabotagem é que às vezes a pessoa se desmotiva nesse processo, que às vezes é um caminho longo. Então, depende de muito esforço por um longo tempo e isso acaba desmotivando no meio. Quando você não tem mais essa proporção visual de aonde você quer chegar, você acaba se auto-sabotando e deixando de lado o teu projeto. Né? Isso. Então, como que eu faço isso, Zé? Como que eu faço isso, Tony? A primeira coisa, reserve um dia livre, um sábado, um domingo, para fazer o seu mural de objetivos. E lá você tem que deixar isso, esse mural em algum lugar, como eu falando, um lugar visível, onde você sempre vai estar passando e olhando aqueles objetivos. A gente chama isso de internalizar a informação. Embora nós estejamos aí no mundo digital, onde a gente usa menos papel, é tudo na nuvem, etc., mas o nosso organismo, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso inconsciente, ele ainda é do tempo das cavernas, né? Queira ou não queira, é essa a realidade. E para a gente internalizar objetivos, a gente precisa estar olhando. Toda vez que eu olho, eu consigo entender e lembrar, né? A repetição do processo. Eu sempre acompanho muito o Bernardinho, né? E ele é um cara que nos seus treinamentos ele preza muito a repetição. O time ganhou ou perdeu, houve um erro, vamos treinar aquele erro e, se possível, logo após o jogo. Para quê? Para corrigir, né? Corrigir curso. Então, quando nós estamos falando aqui de internalização de objetivos, a gente precisa entender essas questões. E aí, nesse mural, você vai fazer a visualização, primeiro, do autoconhecimento. Então, você vai fazer um quadro ali chamado Agora, né? E ali você vai escrever como está o seu momento agora, aonde você trabalha, na sua formação, na sua família, na questão social. Então, como que você está agora? E do lado você vai colocar um quadro chamado Futuro, que é onde você quer chegar. E aí esse futuro você pode colocar, né, já que você falou de meses e anos e semanas, aqui nós podemos dividir esses objetivos que você quer alcançar em curto, médio e longo prazo. Você vai dizer, mas o que é curto, o que é médio, o que é longo prazo? Aí é você que vai decidir, né, até onde você quer planejar. Se você vai planejar para um ano, aí obviamente você vai distribuir o curto, médio e longo prazo em um ano. Se é para 5, se é para 10 anos. Né? Então, dentro disso, e aí você vai colocar todos os seus desejos, as melhorias, a questão de qualidade de vida, de mudanças, o retorno financeiro. Eu quero mudar de emprego, um currículo diferenciado, eu quero fazer um curso profissionalizante, técnico, de qualificação, eu quero mudar de casa, ou seja, no futuro você vai colocar. E aí você vai ter a visão. Eu estou agora assim e eu quero chegar aqui. E depois, dentro dessa questão de matrizes, né? Quem está acompanhando aí, a gente trabalha muito nos quadros, nas questões de matrizes, né? Porque isso fica visual e uma criança de 8 anos e um senhor de 60 anos pode estar fazendo tranquilamente as metodologias, né? Isso fica visível e cada item, hoje eu estou numa casa alugada e quero ir para um apartamento. Ok, ali tem um caminho e esse caminho é a gestão do tempo, mas para mim fazer a gestão do tempo individualizada, eu preciso criar cenários, ter o autoconhecimento do agora e ter onde eu quero chegar no futuro. E essa tabela do agora, ela é muito importante mesmo que você não atinja já seus objetivos. Porque no próximo ano você pode ir lá e olhar como é que eu estava no ano passado. Porque muitas vezes a gente tem a sensação assim de estou de novo no mesmo lugar.
Mas há pequenas evoluções no processo que vai passando batido e a gente nem nota elas acontecendo, né? Então é onde a gente deixa de comemorar pequenas vitórias, elas entram na rotina e daí a gente começa a pensar, mas eu estou sempre na mesma e não mudo. E às vezes você está voando em relação a outros, né? Porque também entra muito nesse impacto do cenário econômico, tudo isso aí, mas isso acho que são assuntos para outros momentos. Sim, sim. Mas então você tem que ver como que está tudo ao seu redor também, porque parte muita coisa do eu, mas a gente é muito influenciado externamente também, né? Com certeza. Então, esse quadro, ele é um elemento de incentivo diário que a gente pode ter. Ele é importante para a gente estar visualizando e sim, se possível, traçar métricas de caminhos que eu vou seguir, de metas que eu vou atingir e conforme vai atingindo, você vai lá e marca um xizinho. E assim, o que você comentou é de grande valia, né? Sempre comemorar conquistas, não interessa que conquista que você está tendo. Obviamente, a comemoração ela deve ser de acordo com a importância da conquista, né? Você não vai fazer uma festa gigante se a métrica foi pequena, a tua conquista foi pequena. Da mesma forma que você pode sim fazer uma conquista, uma comemoração um pouco maior, se a tua conquista também for um resultado considerável. Mas aí é uma questão de você conseguir se autogerir na hora de você. Mas o que seria essa comemoração? Ah, hoje eu vou fazer um passeio, né? Hoje eu vou tomar um sorvete, eu vou comer uma pizza, não sei. Mas você pode se dar a liberdade de comemorar algumas coisas, porque se você tem uma evolução no processo que você está medindo e que são objetivos, etapas que você está cumprindo, isso deve com certeza ser comemorado, que aí sim você vai se tornar mais otimista, mais feliz e você vai ver que o teu planejamento está funcionando. Vem um retorno, né, de alguma forma, né? E é isso que você falou é importante, porque quando nós falamos em comemoração, o pessoal já pensa numa festa com a família, os amigos e tal, e muitas vezes um retorno, uma comemoração, algo que você adquiriu, pode ser algo de você para você mesmo. Fazer algo diferente na sua rotina, sozinho mesmo, para você curtir aquele momento e falar, ó, estou aqui porque aconteceu tal coisa, né? Exato. Além disso, depois que você montou esse cronograma, agora, futuro, próximo passo é você organizar o seu cronograma semanal. Principalmente se você tem muitos compromissos, muitas tarefas, né, e não está conseguindo acompanhá-los como deveria, ou você está sentindo aí que está meio perdido no meio das datas, no meio dos acontecimentos, dos horários, dos locais, é necessário a gente fazer um cronograma semanal. Entendermos de segunda, terça, quarta, quinta e tal. Parece meio, vamos dizer assim, maluco isso. Nossa, eu vou virar uma fissurada na programação do tempo. Não. Você, obviamente você não precisa ser tão detalhista, mas os principais eventos que te trazem resultados, você precisa estar colocando os principais projetos da sua semana que você tem que cumprir, você deve estar programado. E aí você, do lado do seu agora, do seu quadro agora, futuro, você vai ter um calendário semanal de ações que você tem que cumprir. E aí, obviamente, fica mais fácil, inclusive, de você ver métricas, porque toda semana você está marcando um xizinho, toda semana você está cumprindo coisas, você está atingindo objetivos. E com certeza esses pequenos objetivos da semana, eles fazem parte do grande objetivo que está do lado agora para o futuro. Sempre vai estar acontecendo alguma coisa e esse acontecer alguma coisa está sendo visual, né? Então isso motiva mesmo, de certa forma, aí, a trazer um retorno do esforço que você está fazendo, né? Certo, e aí você pode pensar, José, mas eu não gosto de agenda. Eu mesmo tenho uma dificuldade séria de usar a agenda. Pode usar um caderno, você pode criar uma planilha, você pode comprar um quadro branco, cartolina, ou seja, a agenda, a forma de criar o cronograma é seu. Se você ir aí na internet, no YouTube,
Você tem várias formas de criar calendários e cronogramas. O importante é você registrar, né? Registrar para isso ficar visual, né? Todos o que você precisa fazer, as suas atividades, começar a ter um controle, porque quando você tem controle, você tem menos autossabotagem, para que aí o seu cotidiano você não fique bagunçado, não fique uma loucura, porque você sabe o que você tem que fazer. E aí você vai mesclar coisas difíceis com coisas fáceis. E aquilo que a gente comentava no podcast anterior, quadros de importâncias e urgências. Então, quando você monta o seu calendário de atividades semanais e você mescla coisas importantes e urgentes, coisas não importantes e não urgentes, coisas importantes não, né, mais importantes e menos urgentes, mais urgentes e menos importantes, você vai mesclando, a coisa não fica ruim de fazer. Agora o duro é quando a gente chega lá numa altura que você olha para o seu cronograma semanal e só tem coisa importante e urgente, a cabeça vira um balão, né? Você vai estar sempre apagando fogo, né? Você vai estar sempre correndo atrás do prejuízo, digamos assim, né? Isso é uma rotina totalmente sem planejamento, é onde ela se torna caótica e você está cada vez mais dentro de um buraco, né? Então é muito importante dessa maneira aí se buscar que os horários fiquem todos organizados, para você passar a ter uma rotina bem definida, né? Com mais facilidade de você estar se organizando dentro disso, né? Até no nosso dia a dia aí, nosso serviço ele é um pouco diferente, então ele é bem complicado de ter uma rotina, mas ainda assim a gente se esforça ao máximo para ter pelo menos aquele objetivo, estar o máximo de dias, pelo menos à noite em casa, né? Então é uma métrica que entra e dentro disso a gente tenta englobar os serviços e se organizar para estar atendendo ela, né? Então tudo isso ainda precisa de ter um tempo livre, podendo reservar com antecedência esses momentos de lazer, ou às vezes eles simplesmente acontecem quando há algum tipo de cancelamento na sua rotina, algo do tipo. Você também é importante, e voltamos ao autoconhecimento, né? Eu tinha um compromisso de 1 hora que acabou sendo cancelado. O que eu posso fazer de lazer nessa 1 hora que pode ser aproveitado esse tempo e ter um momento de relaxamento? Isso, então a questão da organização, vejam que quando a gente está falando em autossabotagem, a agenda de projetos dentro da gestão do tempo, e quando eu falo de projetos, eu estou falando das suas atividades do dia a dia, é muito importante. Porque tomar banho é um projeto, comer, tomar café da manhã é um projeto, assistir televisão é um projeto, porque você tem vários elementos que você usa. Então a gente entende que tudo que você faz é um projeto. Então ao longo do seu dia tem vários projetos de alta complexidade, média complexidade e baixa complexidade. E o resultado disso tudo tem lá no final. Então você estar organizado no tempo para realizar as suas ações e, como você falou, se conhecer, para você de repente conseguir encaixar um projeto novo dentro daquele escopo do dia a dia que você já tinha. E isso é um elemento importantíssimo, né? Quando a gente tem isso, porque muitas vezes você pode estar criando vácuos na sua agenda que você pode simplesmente, o seu cérebro diz assim, nossa, foi cancelado, que maravilha, vou deitar no sofá e ficar lá, né? Aí você diz, não, mas espera aí, eu posso fazer algo que também é prazeroso, tanto quanto ficar no sofá, mas que eu vou aproveitar de forma melhor, uma atividade diferente, eu vou conhecer um lugar diferente. Então, dentro desse processo é importante e eu só vou conseguir isso adotando técnicas de concentração. Porque se eu não olho, eu não percebo essa possibilidade de eu fazer atividades novas, quando me abro essas lacunas de cancelamento, realmente eu vou deixar a coisa acontecer. Então o gerenciamento do tempo ele é muito importante quando eu consigo adotar técnicas de concentração, porque eu melhoro o meu foco. Quando eu estou realizando a atividade, realmente eu vou estar fazendo a atividade, eu não vou estar pensando em outras coisas, né? E quando eu consigo sempre ter na mente a minha agenda semanal, a minha agenda diária, das minhas atividades diárias, e se acontecer algum equívoco, algum cancelamento, algum imprevisto, que a gente chama, a maioria chama de imprevisto, né?
eu posso saber realmente, não, peraí, aconteceu isso, então se eu fizer isso, eu consigo terminar o meu dia de forma tranquila, né? Então, um cronograma semanal bem detalhado, eficiente, se eu tiver algum previsto de última hora, uma distração, preguiça e tal, isso se eu não estou planejado, se eu não estou realmente entendendo o que eu tenho que fazer, isso pode me trazer resultados trágicos e eu não cumprir os meus objetivos, e isso pode me trazer desmotivação. Isso a gente traz um exemplo aí que já aconteceu com todo mundo, basicamente, né? Tem aquela atividade que tu tem que fazer que ela é de certa forma chata de fazer, sei lá, eu tenho que arrumar uma goteira em casa, eu tenho que Limpar a caixa de gordura, alguma coisa assim, que é aquela coisa chata de se fazer. E daí eu penso, não, isso aí vai me tomar umas 2 horas para fazer, eu tenho que ver um dia que eu consigo encaixar para tirar esse tempo todo para ir lá e fazer. E no dia que tu realmente se organiza para ir lá e fazer, pega, vai lá e faz, leva 15, 20 minutos, né? Então é dado de notar que a percepção que a gente tem de tempo ela é muito diferente, né? Exato. Até porque é a questão do planejamento. Se você planeja que você vai fazer uma limpeza, vai arrumar alguma coisa, você já começa a pensar, bom, quais ferramentas que eu preciso? Qual é o método que eu vou usar? Qual a quantidade de ferramentas? Eu tenho que fazer uma casinha lá para o meu cachorro, vou ter que reformar a casa do cachorro. Você vai começar a pensar, bom, eu vou precisar de madeira, eu vou precisar de prego, quantos pregos, né? Eu vou pintar ou não vou pintar, né? Vai ter porta, que tipo de porta? Vai ter telhado, que tipo de telhado? Ou seja, o planejamento da atividade no tempo, ele me ajuda muito a entender que eu vou buscar os materiais que eu preciso, as ferramentas que eu preciso, os equipamentos que eu preciso, a mão de obra, se eu preciso ter uma mão de obra para ajudar. Enfim, eu começo a organizar todo o processo, por isso que aí se torna mais rápido. Agora, quando eu sou obrigado a fazer, imagine que você lá na tua gestão do tempo, você tinha que limpar a caixa de gordura, não limpou e ela entupiu no final de semana. Se ferrou. Por quê? Você não está preparado para isso. Além de você ter que tirar o tempo daquilo que não estava programado para ser feito, você vai ter que abrir uma lacuna ali e encaixar aquela atividade ali no meio, né? Você não vai ter ferramenta, muitas vezes não vai ter material, e aí sim a coisa começa a gastar muito mais tempo do que você teoricamente precisaria. Então, o resultado dessa questão da não programação, de você realmente não adotar técnicas aí que te ajudem a se concentrar nas atividades, realmente entender quais são os elementos que vão te ajudar, isso pode transformar o processo numa bola de neve. Em vez de diminuir, ele vai só aumentar o problema, e aí muitas vezes eu larguei mão, né? E além disso, muitas vezes se torna mais caro. E busca-se a terceirização daí Nesses momentos, né? Então, que técnicas que eu posso aplicar aí para o meu dia a dia? Se vocês procurarem na internet, aí vocês vão encontrar várias opções. A gente trouxe aqui para vocês 2 técnicas. Uma mais simplesinha, que já é, principalmente quem pratica ali algum tipo de concentração, já conhece mais, que é a técnica do Pomodoro, que é o quê? Você trabalhar o seu dia em ciclos de 25 minutos, mais ou menos, né? Então você vai se dedicar esse tempo a uma tarefa exclusiva, e aí você vai escolher se essa tarefa é de alto, médio, baixa complexidade, mas geralmente se escolhe atividades que sejam realmente importantes e urgentes, talvez, mas que tenham resultado. E aí, no meio disso, você vai intercalar atividades mais tranquilas, que não te exige tanto, que deixe, você consiga dar aquela relaxada, né, e desconecte o teu cérebro. Então, e aí você vai organizando o teu dia, né, ou seja, cada 25 minutos, lógico, aqui a gente fala 25 minutos, né, mas enfim, o importante é você intercalar atividades de alta complexidade com atividades de baixa complexidade. E aí você vai compensando, porque em torno de 25 minutos
a pessoa já começa, o próprio cérebro dela já começa a se auto-sabotar, porque começa a ficar cansativo. Começa a dar trabalho acompanhar a mesma coisa durante tanto tempo, né? E isso fica nítido quando a gente nota que muitas empresas instauram o intervalo, né? Dentro dos períodos de trabalho ali existem intervalos que são feitos pausas para relaxamento e dar uma desligada na mente também, porque senão entra muito já lá no Fordismo, lá atrás, trabalho repetitivo por várias horas, então é preciso dar esses intervalos, né? Exato. E isso a gente consegue visualizar até quando a gente está assistindo um filme, né? Muitas vezes, se você pega ali o filme e é um filme pesado, que precisa se concentrar, experimenta assistir ele lá nas suas 2 horas interruptas e aí comece a assistir o filme em partes, né? Dê algumas pausas. Um filme de 2 horas, sei lá, de 3, 4, 5 pausas. Né? Você vai perceber que parece que a história é outra, você consegue ver detalhes que você não conseguiu visualizar. Então são questões básicas que no próprio dia a dia de lazer a gente consegue perceber que dá resultados. Tanto que tem pessoas que reclamam, né, que preferiam assistir um filme lá na tela quente, lá na TV, quando tinha, e tinha os intervalos no meio, do que hoje sentar num streaming, um serviço de streaming, que é o filme inteiro sem pausa, né? Parece que era mais agradável aquele formato, então realmente bate nesse processo, você se concentra um pouco mais na história, né? Isso. E a segunda técnica que a gente traz aqui é a técnica do GTD. O que seria essa técnica? Você vai reunir todas as suas tarefas, anotando elas, vai listar elas em ordem de prioridade e baseado nessas ordens de prioridade você vai definir um prazo para finalizar. E aí você vai organizar elas para você fazer sem interrupção e ao final disso vai fazer uma avaliação se a forma, né, de realizar ela pode ser utilizada para você ganhar mais tempo. Então imagina lá, eu tenho várias atividades que você vai ter de alta, média, baixa complexidade, a forma que você vai organizar, você pode colocar elas aleatórias ou listadas, e dentro disso você vai ter um método de fazer isso. Então, se simplesmente você vai criar essa estratégia e depois pensar, não, peraí, mas vou imaginar, vou pedir uma pizza, ok, né? A forma mais simples é eu pegar e ligar na padaria, na pizzaria, né? Mas eu posso fazer isso pelo aplicativo, né, de delivery, ou eu posso fazer isso pelo WhatsApp, eu posso tentar entrar lá no Facebook da pizzaria e olhar o cardápio por lá. Então veja, uma atividade, ela tem várias formas de você fazer ela. Então você vai entender qual é, porque muitas vezes a gente começa a fazer aquela atividade e faz ela de acordo com o que eu conheço, o que eu sei, o que eu estou acostumado. Só que muitas vezes existe uma outra forma que é mais rápida e que a gente nem se ligou porque não está no nosso dia a dia, pra gente, não está no nosso radar. Essas atividades, de novo, né, mais simples até as mais complexas, tudo tem como você planejar, né? Até existem ferramentas digitais baseadas nesse processo, onde é uma telinha com vários quadrinhos, onde você vai organizando esses quadros por prioridades ali, se eu não me engano, enquadra por tarefas, né, as suas tarefas principais, secundárias, e vai organizando todo esse processo. Então voltamos lá, veja como você se organiza melhor. Eu me organizo melhor de uma maneira digital, eu me organizo melhor de uma maneira física. Eu quero que seja isso no papel, eu quero post-it, então vai partir da sua maneira, né? Isso. E por fim, depois de você organizar todo o seu processo, a identificação e a eliminação das distrações, né? Se realmente dentro do seu dia a dia você quer ter resultados e principalmente dentro da execução dos seus projetos você não quer se distrair, você tem que entender que é preciso identificar quais são as suas fontes de distração e eliminar essas fontes.
quando a gente fala que eliminar é você controlar ela, não ser controlados por ela. É que eu digo, eu não deixei de jogar meu joguinho no celular. Mas a primeira vez que eu comecei a olhar e pensei, meu Deus, eu estou perdendo 2 horas por dia aqui. Aí são 2 horas por dia, vezes 7 dias, vezes, né, tantas semanas, eu estou ficando muito tempo. Isso não é muito tempo nesse processo, né? Você Exato. dedica muito tempo ali, né? Então tem que ter um cuidado ali para essas ferramentas deixarem de ser assassinos do tempo e se tornarem simplesmente um lazer. Né? Exato. Então, hoje eu continuo jogando. Você aí, né, com os colegas também, gosta de pegar um sábado, jogar um joguinho em rede e tal. Então, dentro desse processo, entender, não, peraí, eu vou continuar fazendo essa atividade, mas eu vou determinar o momento que ela vai acontecer. Então, por exemplo, se você se programar para organizar a casa no sábado pela manhã, né? Então, isso é uma programação que você tem que olhar lá no seu quadro e encaixar ela nesse momento, né? Agora, se de repente, em vez de você estar lá, né, organizando a casa, que foi o que você se propôs a fazer, você começar a entrar no celular, a olhar uma coisa, conferir a notificação das redes sociais e tal, de repente, daqui a pouco você acaba se dando conta que você não fez a tarefa, né? E você perdeu o seu tempo numa outra coisa que não estava dentro do objetivo. O resultado, você vai ter que empurrar, você tem que fazer a tarefa, organizar a casa, e isso vai impactar agora no seu tempo para frente, porque você tinha programado outras atividades. Você vai ter, talvez, sei lá, espremer, fazer de forma mais rápida, que daí talvez não é tão bem feito, ou você vai ter que desmarcar um compromisso, enfim, alguma coisa vai impactar no teu processo. Então, identificar as distrações, controlar os seus assassinos do tempo e que eles virem rotina dentro do processo de planejamento da gestão do tempo, isso são elementos importantes aí para que você consiga eliminar a autossabotagem da sua vida. Com certeza, né? Buscar de alguma maneira que a autossabotagem se torne autocontrole, né? E entender que todos esses ajustes que acontecem na caminhada têm consequências, que nem você falou. Eu abri mão de fazer isso em X tempo, vou ter que fazer em Y tempo, vou ter que ajustar de alguma maneira. Mas com o processo você vai se entendendo, tendo mais autoconhecimento, vai ficando mais fácil de fazer tudo isso. Exatamente. Voltamos à palavra-chave, autoconhecimento. Esse é o elemento-chave aí para você conseguir controlar a sua gestão do tempo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Deixe seus comentários, as suas perguntas sobre o nosso assunto, gestão do tempo para controlar a sabotagem. Continuamos aí disponível, deixe suas sugestões de assunto também que vocês queiram, que a gente esteja aqui debatendo, né? Dentro daí das possibilidades. Toda semana está chegando aí um novo episódio quentinho para vocês, para a gente ajudar vocês aí, na medida do possível, controlarem a gestão do tempo. Né? Com certeza, né? E que a galera também se inscreve, curte, compartilha para quem você acha que seria interessante estar vendo esse assunto, né? E agradeço mais uma vez, então, a participação aí e obrigado a todos que estão nos assistindo. Ok, um abraço e até a próxima. Até mais.